na paz do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos iniciando mais um programa Mulher Virtuosa. E é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Vocês que estão priorizando Deus e colocando Ele como centro de vossas vidas, são mais do que vencedores. E é com muita fé e muita alegria que pedimos a Deus uma bênção especial para você e para toda a sua família. Queremos lembrá-lo que este programa é vinculado ao Departamento Feminino da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Círculo de Oração. No programa de hoje vamos falar da importância de como você cuidar da sua saúde. É muito importante você cuidar do seu corpo físico, porque é através desse corpo que você mantém contato com outras pessoas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter com a sua saúde. E para falar sobre esse assunto está conosco o Dr. Júnior Rodrigues Gomes, que é um cirurgião dentista. Irmão Júnior, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mulher Virtuosa. Obrigado, é um prazer muito grande. Amém. Neste momento nós vamos assistir uma mensagem da Palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você para orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai que está no céu, nesta tarde gloriosa, Pai, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo e bendito nome, ó Pai. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor entre em cada lar nesta tarde, ó Deus, com bênçãos de cura, de libertação, de paz e harmonia. Que o Senhor abençoe este programa, a tua palavra que vai ser ministrada nesta tarde, ó Deus, para que ela possa encontrar guarida em cada coração. Pai de amor, Deus eterno, nós entregamos tudo em tuas mãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora com a palavra, o nosso irmão Júnior, que vai fazer um breve relato da palavra de Deus, vai te dar uma breve mensagem. Eu gostaria de deixar uma palavra com os irmãos, qual o Senhor tem ministrado no nosso coração, que encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, que diz assim: mas a todos nós, como o rosto descobertos, refletindo um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Essa palavra ela tem falado muito ao coração, porque na verdade nós queremos espelhar algo. Espelhar, na verdade, é mostrar. E muitas vezes, como servos do Senhor, nós queremos refletir como se nós pudéssemos, na verdade, ter luz própria. E esquecemos que toda a luz vem do Senhor. E há um tempo atrás eu estava ministrando essa palavra a algumas pessoas. Eu disse que põe um espelho dentro de um quarto escuro. Ele consegue iluminar alguma coisa? Não. Mas se por uma pequena fresta entrar um raio de luz, esse raio de luz vai bater no espelho e vai ser refletido para dentro daquele quarto escuro e vai começar a haver luz onde antes não havia. Da mesma forma é a nossa vida na presença do Senhor. Quando o Senhor, a luz do Senhor, a luz da sua glória, ela começa a ser refletida na nossa vida, aqueles que estão em trevas começam a ver luz, mas não luz que vem de nós mesmos, mas a luz que vem do alto, a luz que vem do Senhor. E onde antes havia escuridão, começa agora a haver luz. Mas temos que ter essa certeza que a luz nunca vai vir de nós mesmos, mas que nós somos um espelho da glória do Senhor. Satanás, quando ele ainda estava no céu antes de cair, ele achou que a glória era dele, que todo o esplendor, o fulgor da sua plenitude ali no céu, como um anjo de luz, vinha dele mesmo. E quando a vaidade, quando o orgulho, quando ele achou que ele podia ser como Deus, ele caiu. Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós temos que ter essa certeza que nós somos servos, que nós somos aqui como o espelho no meio das trevas. O espelho não tem luz própria, mas ele reflete. E como nós temos refletido no mundo a luz do Senhor? Uma luz embaçada? Nós precisamos ter a plenitude do Senhor, de refletir a luz que vem do alto, para que o mundo veja em nós a glória do Senhor. Irmão Júnior, além de doutor, né, de dentista, cirurgião dentista, também é um servo de Deus, ministro de louvor, né? E fiquei sabendo também que gosta de cuidar de orquídeas, né? Eu quero que o irmão Júnior fale quem é esse irmão Júnior, um homem tão jovem, né? E com tantos compromissos. Amém. Eu não sou mateense,
Sou mineiro, minhas raízes são mineiras. Eu estou em São Mateus já tem 13 anos. Agora em dezembro faço 14 anos que eu estou aqui, mas já me considero um mateense porque me casei aqui e tive filhas aqui, tenho 2 meninas. E a minha formação acadêmica na minha graduação é como cirurgião dentista, odontólogo. Me especializei em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é trauma de face, que mexe principalmente com a parte hospitalar, né? Uhum. Acidentes, a parte diversa, de tumoração, sim, tiro, enfim, toda essa parte que envolve o plexo maxilofacial, a gente trabalha. E sou também especialista em implante, trabalhar a parte de reconstrução dentária quando o paciente perde e faz o uso de implante para reconstruir a parte dentária. E da minha parte, digamos assim, fora a questão acadêmica, eu falo que primeiramente eu quero ser conhecido como servo do Senhor, para depois eu ser conhecido na outra área, né? E somos servos do Senhor, temos levantado um ministério na qual, como parte desse ministério, tem o CD que foi gravado em Curitiba. Terminamos foi na verdade concluído e colocado a público em dezembro do ano passado, e estamos aí trabalhando para levantar esse ministério. Como faz para administrar um consultório odontológico e família, igreja, ministério de louvor, que não é fácil, né? A gente sabe que quando a gente se dedica ao trabalho da obra de Deus, né, é um pouco complicado. Mas como você faz para administrar isso tudo? 2 filhas, são pequenas, né? Pequenas. Não é fácil. A gente perde um pouco o sono, cansa bastante, mas os frutos gerados por tudo isso aí é bem gratificante. É o que, na verdade, revigora as nossas forças e que nos motiva. Não é fácil você conciliar todas essas coisas, mas, na verdade, eu digo que é necessário, porque não podemos nos acomodar e falar assim, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um advogado, e simplesmente vou à igreja, sento no banco e tudo bem. Isso para mim é pouco. Eu, na verdade, como a própria palavra diz, servo, ele está pronto, apto a servir. E eu gosto muito de fazer uma analogia da minha vida com a vida de Pedro. Porque, na verdade, nós temos um momento na qual nós entendemos a salvação e entendemos que necessitamos de Jesus para ser salvos. E tem um momento na qual a gente entende que você tem um chamado ministerial. E assim como Pedro, nesse momento, você defronta com a sua profissão e o seu chamado. E naquele momento, Pedro sai do barco quando Jesus o chama, ele entendendo que o chamado era maior do que a sua profissão, ele não pensou 2 vezes. Então o processo é mais ou menos esse. Então houve um momento na qual eu me defrontei com esse chamado, na qual eu não pude mais fugir. E eu respondi sim. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, de todas as correrias e tudo. Mas digo sempre, se chegar um ponto que eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu não abro mão do meu Deus, não. Oh, glória. Amém. Graças a Deus. Doutor Júnior, o que o motivou a escolher odontologia como profissão? Na verdade, não foi uma motivação. Para quem acredita que a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, na verdade, eu parar dentro da faculdade de odontologia foi uma experiência com o Senhor. Eu fiz a prova, eu fiz vários vestibulares, fiquei para a segunda chamada, todos de medicina, e só fiz em um lugar para odontologia. E quando eu terminei a prova, ficou uma voz no meu ouvido o tempo inteiro falando assim que eu iria ficar ali. Eu falei, não, mas eu passei nos outros lugares, eu vou fazer a prova, eu tenho chance de ser chamado. E a voz falava, não, eu te quero aqui, eu te quero aqui, eu te quero. E começou até a me irritar um pouco aquilo, parece aquela voz falando na minha cabeça. E, enfim, é uma história um pouco longa, mas só para resumir, acabou que eu fiquei lá, várias coisas aconteceram que me direcionaram para a faculdade de odontologia, muito além da minha própria escolha. Depois as coisas que foram seguindo daí em diante, eu fui entendendo cada dia, cada momento na faculdade, que aquela não foi uma escolha minha, mas na verdade foi
totalmente ao contrário, na contramão da minha escolha, mas que foi a melhor escolha para mim. De propósito de Deus. Com né? certeza. Doutor Júnior, nós vamos falar sobre osteoporose, mas vamos segurar um pouquinho que nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente continua. Okay. Vamos agora para um rápido intervalo e você não sai daí, que o assunto de hoje é muito interessante, principalmente para nós mulheres. Você que está em sintonia com o programa Mulher Virtuosa, obrigado pela sua audiência. Deixamos aqui um abraço especial para a irmã Edith Maria e seu esposo Deuclides de Jesus do bairro SEAC. Também para a irmã Dalila Viana, para a irmã Virgínia, e que é funcionária do supermercado Santo Antônio. Um grande abraço para minhas amiguinhas do coração, a irmãzinha Mariana Riz e Amanda Lenzo. E para aqueles irmãos e amigos que nos cumprimentam, falando que são ouvintes desse programa. Enfim, um forte abraço também a todos que nos assistem pela Rede Sind TV no canal 12 e pela RCA no canal 13. Um abraço a vocês. Seja você cristão ou não, continue ligado na programação da TV Luz. Estamos de volta em nosso programa conversando com o irmão Júnior sobre a saúde da mulher. Vamos agora ao nosso bate-papo. Vamos falar da osteoporose, né, irmão? Sobre a caminhada com Cristo, nós vamos falar em uma outra oportunidade que eu quero falar do seu Ministério da Música. Mas hoje vamos falar da saúde. Como a osteoporose se manifesta no âmbito odontológico? Tem uma relação uma coisa com a outra ou é... Não, tem. A osteoporose, na verdade, ela é uma doença silenciosa que, infelizmente, às vezes passa desapercebido pela pessoa, porque ela não tem aquela manifestação clássica de uma patologia qualquer que seja, vamos supor uma gripe, alguma coisa assim, vou dar fazer uma comparação bem óbvia. Mas ela é silenciosa, que infelizmente, às vezes a pessoa descobre num exame ou de rotina, ou às vezes ela vai fazer um outro procedimento e aí por algum motivo leva naquele quadro ali. Na sua grande maioria é isso aí. Mas assim, só para dar na verdade eu queria deixar uma cutucada nos homens. A irmã disse que é um assunto que aborda as mulheres, mas eu falo com a experiência da gente, eu tenho visto mais homens com osteoporose do que mulheres, sabe por quê? Porque a mulher ela é mais caprichosa, ela faz mais os exames de rotina, e o homem acha que é uma doença que não vai atingir ele, e ele normalmente não faz, deixa passar de lado, e na nossa vivência clínica, a gente tem visto assim uma casuística maior, uma incidência maior em homens, creio eu, que vinculado a essa questão do homem ser um pouco mais relaxado, deixar de fazer alguns exames de rotina, e a mulher normalmente é mais caprichosa em fazer isso aí. Mas com relação à pergunta, a osteoporose, ela acomete mais a pacientes acima dos seus 40 anos e normalmente está relacionado com outros fatores, quedas hormonais, alterações do paratormônio, deficiência de vitamina D. Então, normalmente ela está relacionada com outra coisa que deve ser abordada pelo médico, normalmente um endocrinologista ou um clínico geral, tá? Um ginecologista também, no caso da mulher, que às vezes faz o acompanhamento, reposição de hormônios, enfim. E na odontologia, normalmente, a maior relação a gente vê pacientes que não têm mais os seus dentes. Que aí na hora que vai fazer um procedimento cirúrgico, agora eu quero pôr um implante para reconstruir a minha arcada, para eu poder mastigar melhor, descobre que o seu osso não está muito apto a receber o implante. E aí você não tem como, porque o paciente então não tem como fazer o implante? No caso, tem como no momento em que ele entra no tratamento. Mas dependendo do nível que se encontra, da deficiência óssea, não tem. Aí tem que ser encaminhado para o médico para fazer o tratamento, para esse osso voltar à sua reformulação histológica. Aí normal. Ele vai para um clínico fazer o tratamento. Normalmente a gente indica, no caso da mulher, às vezes, um ginecologista que ela já tenha hábito, mas na sua grande maioria eu peço um acompanhamento do endócrino, para que aí ele já faz um apanhado geral de todos os hormônios necessários, como eu falei, paratormônio, estrógeno, enfim, vai fazendo todo um apanhado, fazer uma análise geral do paciente para ver aonde está sendo, qual é essa carência e entrar com a medicação mais adequada para cada caso. Então, reafirmando, não é comum só as mulheres? Não,
Pelo contrário, hoje está mais comum quase a gente ver em homens do que em mulheres. As mulheres normalmente quando chegam no consultório, elas já chegam assim, eu tive uma osteopenia ou tenho osteoporose. Só para a pessoa entender, a osteopenia é uma baixa da calcificação óssea, que acaba evoluindo para a osteoporose. Se não tratar, ela pode... Ela vai para a osteoporose. Mas aí a mulher já chega e fala assim, eu sei que eu tenho, já estou tomando, estou fazendo reposição, desde de cálcio, quanto até tomando alguns medicamentos que fazem a reconstrução do osso, ajudam na reconstrução, digamos assim, mas ela já chega já pronta, já apta. A única coisa que a gente abre um leque aqui é que paciente que faz uso de uma medicação chamada de derivados de bisfosfonados, que eles não podem fazer. Esse medicamento ele contraindica qualquer procedimento cirúrgico odontológico. Ele é para osteoporose, mas ele contraindica. Então, mesmo que a pessoa esteja em tratamento, mas está fazendo uso desses derivados dos bisfosfonados, que são, por exemplo, o alendronato de potássio, não pode, porque há uma necrose óssea severa. Sim. Ela aparece após os 40 anos de idade. Normalmente está relacionado com a né? queda dos hormônios, tanto do homem quanto da mulher. Né? Uma pré-menopausa. E o que fazer para prevenir? Na verdade, a gente tem que saber o que causou. Né? Pode ser uma deficiência de vitaminas, como pode ser uma alteração hormonal. Aí o médico vai, na verdade, orientar. Atividade física ajuda muito. Uma pessoa que ela tem uma atividade física regular, ela vai ter uma perda de massa óssea muito menor do que aquela pessoa sedentária. Então, uma das coisas está aí. Aquela coisa de que eu tomo muito cálcio, então eu nunca vou ter osteoporose. Não é bem assim. Então, na verdade, a atividade física é uma das coisas que ajuda a favorecer a não ter essa perda da massa óssea. Sim. E qual a população mais vulnerável à osteoporose dentária? Existe uma... Não digo osteoporose dentária, porque na verdade quando a osteoporose ela é no corpo todo, né? Então se você tem osteoporose, você não tem só na mandíbula, na maxila, você tem no corpo todo. Não digo que há um grupo de pessoas que está mais susceptível. Todos, na verdade, potencialmente estão Então se ela tem outra parte no mulher. corpo, certamente vai ter na gengiva? Não. Não Necessariamente. Não necessariamente. Você pode estar apresentando em outras partes, mas ainda não ter apresentado. Agora, o contrário é verdadeiro. Se normalmente já tem nas arcadas essa deficiência, você vai encontrar em outras partes também. Tá? Sim. E, como eu disse, a atividade física, para a boca, a atividade física é a mastigação. Então, pacientes que são edêntulos, ou seja, que não têm dentes, vai favorecer uma maior perda, porque os dentes, ele acaba, na hora da mastigação, dissipando força sobre o osso. E essa dissipação de força no osso estimula, provoca microtraumas, microfissuras no osso, favorecendo o osso se reformular, se refazer. Se a pessoa ela não tem dente, ela usa dentadura, ela totalmente não tem mais nenhum dente na arcada dentária, ela vai ter uma maior predisposição a perder massa óssea craniana, tá? Porque ela já não tem mais a ação dos dentes para dissipar a força no osso. Ela tem a dentadura, mas que não dissipa necessariamente dentro do osso a força. Nossa, a coisa é mais séria do que eu imaginava. Muito mais séria. Que outras patologias bucais podem ser desenvolvidas a partir da osteoporose odontológica? A osteoporose ela é do osso, então ela não vai envolver, na verdade, outras patologias, ela é própria. Então, assim, não vai, você tem osteoporose, você vai ter, por exemplo, maior problema de cárie, ou câncer, não, ou até doença periodontal. Não necessariamente é bem desse jeito. Então porque eu tenho osteoporose, então eu vou perder todos os meus dentes? Não necessariamente, até porque, como eu falei, quem tem os seus dentes vai ter uma dissipação de força dentro do seu osso. Os vetores de força vão dissipar a força dentro do osso. Quando a gente fala vetor de força, a gente fala aquele exemplozinho igual uma pedra jogada na água. A pedra afundou, mas ainda a onda permanece até ela sumir. Isso aí é a força da pedra que foi jogada dentro da água, aquilo ali é a onda de força. Daquele mesmo exemplo da água acontece no nosso osso quando a gente morde. Então, a moça mordida, o dente dissipa. Então, o paciente que tem uma osteoporose,
mas que tem os seus dentes, dificilmente vai ter perda da massa óssea das arcadas. Então, não eu tenho osteoporose, vou perder meus dentes todos? Não, não é bem assim, não tem essa relação propriamente. Tá. Nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto que é muito interessante. Conversar um pouco mais com o irmão Júnior, mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o irmão Júnior cantasse, que eu acredito que nossos telespectadores estão doidos para ouvir uma melodia pelo nosso irmão Júnior. Ao meu Deus, o que fez por mim, bênção sem medidas, para provar o seu grande amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a você. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra você, sua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra você, sua vontade cumprir. E se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Realmente, irmão Júnior, um louvor vindo do coração de Deus para os nossos corações. Um louvor verdadeiramente sacro. Deus que continue abençoando você no seu ministério, no seu trabalho. Mas hoje nós não vamos falar desse ministério de louvor, não. Mas eu quero te convidar para vir numa outra oportunidade para falar, que é maravilha. E é difícil a gente conseguir fazer essa relação de um dentista com a música.
evangélica. Parece uma coisa distante, tão gostoso. Maravilha, fiquei emocionada. Existe estudo científico para abordar o tema da osteoporose na odontologia? Inúmeros, inúmeros. Hoje tem bastante e cada dia mais, né? Até porque o advento da cirurgia para reconstrução, tanto com a questão dos implantes quanto a questão óssea, regeneração óssea guiada, seja por enxerto com o próprio osso, como osso externo ao corpo, digamos assim, há uma necessidade maior de você conhecer mais a histologia e a fisiologia óssea. E dentro das patologias que estão aí dentro desse âmbito está a osteoporose, que é mais comum, a mais encontrada e é que na verdade se torna às vezes o calcanhar de Aquiles ali do sucesso de todo o tratamento odontológico. Então o paciente pode chegar lá no consultório sem saber que ele tem. Várias vezes acontece isso. A gente chegar e o paciente não sabe que tem. E qual o exame? Devido ao nosso trabalho, a gente faz toda aquela peneira, né? As Sim. informações, a gente descobre. Faz um diagnóstico, né? Isso. E qual o exame que é indicado para descobrir O isso? exame para a osteoporose mais comum é a densitometria óssea. Não necessariamente é o único que deve ser feito. Sim. Você tem a dosagem de vitamina D, bem como também hormonal. Um dos hormônios importantíssimos no controle da fisiologia óssea é o paratormônio, um deles, né? Então, assim, é necessário fazer, se tem alguma dúvida, o primeiro exame que se vem à mente é a densitometria óssea. Sim. E aí depois os outros vêm complementando. Certo. E qual é a relação direta entre a osteoporose, a menopausa e a doença periodontal? A questão da osteoporose com a menopausa tem toda a relação, como nós falamos desde o início, né? Uhum. Que pacientes que já começam a entrar na menopausa, os hormônios começam a cair. Essa queda hormonal dos hormônios femininos, também dos hormônios masculinos também, que como eu falei, não é só a mulher que acomete, mas o homem também. O homem também, à medida que vai envelhecendo, os seus hormônios também diminuem a produção. Essa mudança dos hormônios no corpo da pessoa à medida que a idade vai passando, favorece essa perda de massa óssea. Então, assim, eu diria que a menopausa com a questão dessa perda de massa óssea tem toda uma relação. Não necessariamente com o terceiro ponto, que é a doença periodontal. O paciente pode ter uma doença periodontal severa e não tem nenhuma alteração, na verdade, com relação à osteoporose. Então, assim, a doença periodontal, ela acomete de maneira biológica, que são através de bactérias, o suporte ósseo dentário. Não necessariamente porque ele perdeu esse suporte que foi por causa bacteriana, ele também vai ter uma osteoporose. Não é, essa recíproca não é verdadeira. Né? E se o paciente tem dente, na verdade, ele ainda tem função, o que favorece esse osso ter uma qualidade melhor. Então, assim, o suporte ósseo vai estar mais fortalecido. Mas osteoporose é fisiologia. Doença periodontal é biológico, é o fator biológico, digamos assim. Então não vejo tanto, não vou colocar essa relação tão nesses 3 pontos amarrando, né? Doença periodontal, osteoporose e a menopausa. Não está tão amarrado. Não é que todo mundo que tem menopausa tem doença periodontal, até porque se fosse assim você não veria adolescentes com doença periodontal, né? Então não é porque a pessoa já está na menopausa que vai ter a doença periodontal. É pena que o nosso tempo está acabando. Nosso tempo acabou, na verdade, mas eu queria ainda saber rapidinho, porque o tempo acabou, como lidar com a síndrome da boca ardente na menopausa? Na verdade, aí a gente teria que ter quase outro programa, porque aí é um assunto bem grande, mas a ardência bucal ela acomete a menopausada e é um sofrimento muito grande e é necessário um tratamento e orientação boa nesse sentido aí. Irmão, pena que o nosso tempo acabou. Queria perguntar muita coisa, até assim, para meu conhecimento, e eu acredito que as pessoas estão curiosas também. Mas eu vou deixar aqui o convite aberto para uma outra oportunidade. Eu acho que nós vamos precisar de mais uns 2 programas, né? Eu quero falar
a relação dentária com a gravidez, que é muito importante, tem um monte de mito, né? E quero falar também do Ministério de Louvor, mas eu quero te agradecer pela tua presença, por ter aceito o meu convite. Né? Muito obrigada, que Deus possa continuar abençoando você nesse ministério. Amém. Muito obrigada. Amém, obrigado. E nesse fim de programa, agradecemos a você, que é o nosso parceiro, contribuindo através do Carnê Mulher Virtuosa. Muito obrigada, que Deus possa multiplicar cada dia mais suas bênçãos de saúde e prosperidade espirituais e materiais em sua vida. E se você tem o desejo de contribuir para prosseguir nessa obra, adquira o seu carnê na recepção ou na tesouraria do nosso Templo Central. E se você está precisando de oração, pode enviar o seu pedido para o nosso site tvluz.com.br/Mulher Virtuosa ou o site oficial da nossa igreja, adsm.com.br, que nós estaremos intercedendo por você nos finais de cada programa e no círculo de oração que acontece todas as quartas-feiras a partir das 19h30 no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, situada na Avenida José Torres, no bairro Boa Vista. Venha participar conosco dessa bênção. E neste momento eu te convido a ficar de pé, se puder, claro, para fazer conosco o círculo de oração. Creio que você já sabe, esse círculo fecha aí na sua casa. Oremos ao Senhor. Pai Santo, louvamos e exaltamos ao Teu nome, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, que o Senhor cubra cada casa, cada lar, que está agora, Senhor, recebendo da Tua porção. Que, Senhor, cada um que ouviu aqui, ó Pai, esteja, Senhor, meu Deus, recebendo a bênção aí na casa deles. Que haja cura, haja libertação, que não só o corpo físico seja restaurado, mas que o Senhor restaure lar, que o Senhor restaure vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, abençoe esse programa para que mais vidas sejam, Senhor, impactadas pelo Teu louvor, pela Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligado na programação da TV Luz. Fique agora com o programa Leitura Diária e não se esqueça, nesta terça-feira às 20 horas vai ao ar a reprise desse programa pela SA no canal 13 e também pela internet. A paz do Senhor e até o próximo programa Mulher Virtuosa, se Jesus não voltar, é claro.